Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no domingo, sem preocupação com o tempo, sem preocupação com edição. O vídeo vai cru, vai do jeito que for gravado e sem preocupação com qualidade de estúdio. Estamos aqui de maneira improvisada na minha casa, usando a minha lousinha, desta vez para explicar para vocês sobre algo que durante essa última semana chamou a atenção, que foi a queda do valor do dólar. Não se esqueça, por favor, de curtir essa postagem, de compartilhar, de dar um retorno para a gente, dizer o que é que você tem achado, de se inscrever no nosso Instagram. O nosso último vídeo, 70% das pessoas que assistiram o vídeo não são inscritas na nossa plataforma. O que é que lhe custa apertar aí o botãozinho de seguir? Nós estamos quase chegando a 2.000 seguidores e eu tenho certeza que dessa vez você vai apertar o botãozinho de seguidor e vai começar a nos seguir. Preste bem atenção. A queda do valor do dólar essa semana no Brasil chamou a atenção de muitas pessoas que não entenderam a razão disso. Na teoria, a guerra na Ucrânia, a instabilidade mundial deveria provocar a subida do dólar. Mas o dólar essa semana no Brasil chegou a menos de R$5, valores que só existiram em 2020. Ou seja, nós vamos agora fazer um caminho para entender as razões disso, sem usar uma linguagem que você não entenda. Afinal, essa é a missão da plataforma Uma, lhe ajudar a entender coisas que você talvez não entendesse, não entenda, e que depois de assistir o nosso conteúdo, de nos acompanhar, você passa a entender melhor. Preste bem atenção. Eu preciso que você entenda o dólar como uma mercadoria. Como, por exemplo, uma fruta, como, por exemplo, um celular, como, por exemplo, um relógio. Eu preciso que você entenda o dólar dessa forma. Usando um exemplo bem simples, se existe mais banana no mercado, o que é que vai acontecer com o preço da banana, já que a oferta está maior? Então eu preciso que você olhe para o dólar dessa forma. Fiz até questão de escrever isso aqui, para que quando você printe a tela, depois você se lembre que esse será o nosso raciocínio chave, o nosso raciocínio básico. Então vamos lá. Se o dólar é uma mercadoria, nós vamos nos lembrar da lei que rege o mercado. Essa lei não está escrita em canto nenhum, mas você a conhece. É a lei da oferta e da procura, que na verdade se chama lei da oferta e da demanda. O que é que tem acontecido no Brasil? Nós temos tido mais dólar no nosso país. Temos mais essa mercadoria. Se nós temos mais dólar no Brasil, o que acontece com o preço? O preço cai. Lembra dessa regrinha? Oferta e preço são inversamente proporcionais. Se existe mais oferta, o preço tende a cair. Nós temos tido nos últimos dias mais dólar no Brasil. Por consequência, aconteceu uma queda do preço. Aí é claro que agora a gente precisa entender quais são as causas. Por que é que nós temos tido mais dólar no Brasil? Vamos lá. 3 razões básicas. A primeira, o aumento da exportação de commodities. Nos últimos dias, nas últimas semanas, nós tivemos um aumento de 26,6% na exportação de soja, um aumento de 27% na exportação de minério de ferro. Eu estou falando aqui dos 2 principais commodities do Brasil. Por consequência, se nós estamos exportando mais, os nossos produtores estão arrecadando mais e tem chegado mais dólar no país. Repetindo o raciocínio, as exportações estão maiores, os exportadores arrecadam mais e, por consequência, nós temos mais dólar no país em virtude do aumento da exportação de commodities. Segunda razão, você que porventura está atento às notícias semanais, você que assiste a um jornal por dia, que acessa uma plataforma de notícias por dia, você deve ter visto que o Banco Central
aumentou a taxa Selic para 11,75% ao ano. Às vezes a gente escuta essa notícia ou lê e ela passa meio que despercebida porque nós não entendemos exatamente o que é isso. Então vamos lá, vamos construir o raciocínio. O Banco Central, através do Copom, Conselho de Política Monetária, ele define o valor da taxa Selic. Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Mas eu quero que você se concentre na sigla. A taxa Selic, definida pelo Banco Central, serve para quê? Ela é uma referência para o custo do crédito no Brasil. Ou simplesmente, se for mais fácil para você assim raciocinar, a taxa Selic é uma taxa básica para o crédito no Brasil. Se a taxa básica de crédito, se a taxa Selic está aumentando, repito, o Banco Central divulgou 11,75% ao ano e já avisou que a projeção para maio é que cresça mais 1%, vá para 12,75%. Para que é que existe essa taxa? Essa taxa é um mecanismo de quê? Preste bem atenção. A taxa Selic é um instrumento que o Banco Central utiliza para controlar a inflação. Se nós estamos falando de economia no Brasil nos últimos dias, é claro que a gente precisa falar da inflação. Ô Judésio, me explica por favor o que é que tem a ver a taxa Selic com o controle da inflação. Preste atenção, faça esse raciocínio que você vai conseguir entender. Se o Banco Central sobe a Selic, esse Szinho é de Selic, tá? Então, se existe a elevação da Selic, se os juros estão mais altos, nós vamos ter um desestímulo ao consumo. Se os juros está mais alto, aquela pessoa que iria comprar algo financiado, talvez não vá se sentir estimulada a efetuar a compra, a efetuar o empréstimo. Porque se os juros estão mais altos, a pessoa vai pagar mais. Então vamos lá. Taxa Selic subindo, nós vamos ter o desestímulo do consumo. Se existe menor consumo, se eu tenho menor procura, lei da oferta e da procura, se a procura cai, o que acontece com o preço das mercadorias? Ela tende a cair. Se o preço das mercadorias tende a cair, nós vamos ter uma diminuição da inflação. Olha como as coisas fazem sentido. De novo, de maneira mais rápida, taxa de juros subindo, o consumo cai e, por consequência, o valor dos produtos cai. Se o valor dos produtos cai, a inflação cai. Taxa Selic maior, inflação menor. Obviamente, o raciocínio inverso também vale. Se o Banco Central, porventura, tivesse diminuído a taxa Selic, ele estaria estimulando o consumo. Se existe estímulo ao consumo, a inflação tende a subir. Então vamos falar da situação atual. Eu expliquei para você o conceito, a teoria, vamos para a situação atual. O Banco Central aumentou a taxa Selic. Se existe aumento da taxa Selic, existe o desestímulo ao consumo, por consequência a inflação vai cair. Ok? Gildésio, mas o que é que tem a ver isso aqui com a queda do valor do dólar? Preste bem atenção. Se os juros estão mais altos, os investidores internacionais eles vão ter uma maior lucratividade, pois os juros estão mais altos. Percebe? Eu tenho um investimento que está condicionado à taxa Selic. Se a taxa Selic está mais alta, por consequência, os meus lucros serão maiores. Eu vou ter mais dólar no mercado. Se eu tenho mais dólar no mercado, a tendência do valor é cair. Ok? Primeira razão, aumento da exportação de commodities.
Segunda razão, maiores lucros de investidores internacionais em virtude do aumento da taxa Selic. E qual é a terceira razão? Nós temos tido no Brasil, ao longo desse ano, um aumento do investimento internacional. Até semana passada, quase 80 bilhões de reais entraram no Brasil, investimento estrangeiro. Como? Por quê? Porque vários investidores estrangeiros estão com ações, possuem ações em empresas que têm relação direta com o mercado de commodities. Se eu disse para vocês no início da explicação que há um aumento do preço, um aumento da exportação de commodities, estes investidores estrangeiros, eles estão se interessando cada vez mais por esse mercado. E até semana passada, hoje nós estamos no finalzinho de março, até semana passada, quase 80 bilhões de reais já entraram no Brasil. Eu tenho então mais dólar no Brasil por causa do investimento Ibovespa. Eu tenho mais dólar no Brasil por causa da lucratividade em virtude do aumento da taxa Selic. E eu tenho mais dólar no Brasil em virtude do aumento da exportação das commodities. Se eu tenho mais dólar no país e o dólar é uma mercadoria, se existe maior oferta, o preço dessa mercadoria cai. Gildésio, entendi tudo. Então quer dizer que a tendência é que isso aconteça durante todo o ano? Não. A tendência, segundo os especialistas, os economistas, é que o valor do dólar em dezembro de 22 esteja em um valor aproximado a R$ 5,30. Por que, Gildésio? Agora, por quê? Por causa das eleições no Brasil. O que as eleições causam no mercado? Insegurança, instabilidade. E isso, segundo os especialistas, deve ser o fator principal para que esta queda que nós estamos acompanhando, ela não permaneça até o final do ano e nós cheguemos lá em dezembro com o dólar em torno de R$ 5,30. Obviamente veremos, né? E é claro, todo o cenário internacional, o cenário local eleitoral e toda essa situação você aprendeu hoje que impacta diretamente sobre o valor do dólar. Tá bom? Grande abraço, até mais.